irmã pastora Edmeia, né, para estar falando aos nossos corações nessa noite. Então, vou pedir para você se levantar, nós vamos estar orando por ela, e que Deus restaure, né, tire o cansaço da viagem, e que Deus a tome pelos seus braços nessa noite. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, ó Deus, por esta noite, ó Pai, abençoada. E ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe a tua serva, Pai, até este lugar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque ela, Senhor, tem se dedicado a esse trabalho. E ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor a tem ousado poderosamente. E ó Deus, eu creio que nesta noite não será diferente, Pai. E ó Deus, toma a tua filha pelas tuas mãos. Renova, Senhor Deus, as suas forças. E que, ó Pai, a tua palavra, Senhor, possa penetrar em nossos corações. E que, ó Deus, e a tua palavra, Senhor, traga mudança em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela presença da tua filha neste lugar. E obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Deus, te louvar, Senhor Deus, nesta noite, ouvindo, Senhor, meu Deus, a tua palavra. Ó Pai, abençoa a tua filha. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 4. Josué capítulo 4, começando no versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento confessar que o nosso coração é terra preparada para o plantio da tua semente. Te pedimos neste momento que pelo teu Espírito tu estejas operando um milagre, jogando fora de nós todo o cansaço e criando uma expectativa cada vez maior pela tua presença. Te agradecemos pela tua misericórdia nas nossas vidas, pelo livramento, pela tua mão estendida sobre os nossos lares, e te pedindo que de todo esse momento, tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do teu nome, seja para o crescimento e o fortalecimento da tua igreja aqui na terra. Isto é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui a criação de um memorial. E se nós andarmos bastante na Bíblia, nós vamos ver memoriais, memoriais, memoriais. E ainda vamos ver quantas vezes Deus diz: lembrai-vos, lembrai-vos, ou então, não vos esqueçais. E de uma hora para outra perguntamos: por que será que Deus está tão interessado na nossa memória? O que será que aconteceu que Deus se preocupa tanto com a nossa memória? É que o dano que o pecado causou em nós foi tão grande e tão grave que só Deus sabe o dano. Mas um desses danos exatamente aconteceu na nossa memória.
nós temos uma memória tão absolutamente divergente, porque não apenas nos esquecemos, mas nós lembramos do que devíamos esquecer e esquecemos o que deveríamos lembrar. Parece que de uma hora para outra nós gostamos de garimpar cascalho. Pensa um garimpeiro na beira do rio. Ele entra no rio com a bateia e ele vai com a bateia e sacode, sacode. Não tem ouro, ele joga fora e assim ele vai. No final do dia, ele tem algumas pepitazinhas de ouro, mas ele tem uma montanha de cascalho. Se ele jogar o ouro e pegar o cascalho, ele vai gastar demais à toa, porque o cascalho não serve para nada. Na realidade, o que ele leva é pernas encolhidas, como é que se diz, engelhadas pelo frio da água, costas queimadas do sol, um cansaço tremendo, mas ele leva algumas pepitas de ouro. Assim, na nossa vida, nós precisamos aprender a caçar as pepitas e carregar o ouro, porque é a única coisa que vale a pena. Mas nós gostamos de carregar o cascalho. Quantas vezes nós olhamos para uma vida toda e nós vemos só as dores? Nós esquecemos das coisas boas que aconteceram. Aqui nós vemos Deus criar um memorial. Deus abriu o Jordão para o povo de Israel atravessar para a terra prometida no momento mais caudaloso do rio. Será que alguém poderia esquecer disso? Esquecer que Deus simplesmente abriu o rio para Israel passar? Mas Deus diz: Josué, escolhe 12 homens, um de cada tribo, e manda que eles venham aqui e que eles tomem uma pedra, cada um, para que com essas 12 pedras eles levantem um memorial em Gilgal. Para que será esse memorial? Para que no futuro, quando os vossos filhos perguntarem que são essas 12 pedras, então vocês digam que essas 12 pedras foram tiradas do leito do rio, porque eu sequei o rio para Israel passar. Será mesmo que esse povo poderia esquecer algo tão maravilhoso? Podia ser. Tanto podia que Deus mandou fazer um memorial para ativar a memória deles. Quando nós olhamos um pouco para trás, nós vemos uma coisa terrível. Deus visitar o Egito com tantas pragas, porque Deus tinha dito: eu executarei juízo sobre os deuses egípcios, eu sou o Senhor. Então, cada praga que Deus trazia, Deus estava julgando um deus egípcio, desmascarando aquele deus, dizendo que ele não podia fazer nada. Só Deus podia fazer tudo. Depois de todas essas pragas, Deus então cria um memorial chamado Páscoa. Ele diz para Moisés: Moisés, este dia será celebrado. Vós o celebrareis com solenidade ao Senhor. Este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis nas vossas gerações, para lembrar que neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Então, todos os anos os judeus têm que celebrar a Páscoa. Por quê? Para lembrar que Deus os tirou do Egito. Se vocês, meus irmãos, pensarem, eles ficaram mais de 400 anos no Egito, escravizados. Eles saíram de lá,
Deus executou juízo sobre o Egito e eles celebram todos os anos a saída do Egito. Mas eles não celebram a escravidão, eles celebram a saída, eles celebram a liberdade, eles celebram a vitória. Então, por isso, você nunca viu Israel se queixando do Egito, porque Deus curou a memória deles. Por que será que os judeus até hoje cobram dos alemães e dos holandeses pelo Holocausto, onde morreram muito menos judeus do que morreu no Egito? Porque a memória deles não foi curada. Então, esse povo de Israel teve a sua memória curada. Quantas pessoas vêm para mim e dizem: irmã, eu queria que a senhora orasse comigo, porque eu quero que Deus me faça esquecer tal e tal e tal coisa. Eu digo: não posso pedir a Deus para Deus lhe dar uma doença, porque esquecimento é amnésia, e amnésia é doença da memória. O que Deus faz é curar a sua memória, de forma que quando você se lembra daquele acontecimento, você não sofre. Porque tudo que se passa na nossa vida deixa marcas na nossa memória. Se você tem alguma cicatriz no seu corpo, você olha para a cicatriz e diz, se eu perguntar para você, o que é isso aqui? Você diz: ah, foi uma peraltice quando eu tinha 5, 6, 10 anos. Eu caí da bicicleta e rasguei o braço, tomei muito ponto. E eu digo: doeu? Ah, na hora doeu muito e tudo mais. E agora? Você conta isso sorrindo. Por quê? Porque está curado. A ferida foi curada, acabou a dor. Quando você lembra das coisas que se passaram e sofre, é porque a ferida não foi curada. Normalmente não houve perdão. Então aquilo continua incomodando. Mas Deus, Ele quer curar a nossa memória, principalmente a memória dolorosa. O povo de Israel viu tantos milagres, viu Deus abrir o mar vermelho para eles, viu Deus curar a água, viu Deus tirar a água da rocha e tudo mais, fora o maná que vinha todos os dias. Mas quando eles chegaram no momento que Moisés subiu o monte, porque ele ia ficar com Deus para receber as tábuas da lei, esse povo simplesmente diz para Arão: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, ele subiu o monte e parece que vai ficar por lá mesmo. E Arão imediatamente: me deem ouro, que eu vou fazer um bezerro de ouro que vai ser o nosso Deus. Como é que esse povo esqueceu completamente do Deus deles? Então Deus, quando Ele nos manda fazer memoriais, é porque Ele sabe que a nossa memória sofreu um dano muito grande pelo pecado. No Salmo 103, a Bíblia diz assim: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem cura as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Ele é que farta de bens a tua velhice, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Então, a nossa alma peca, mas Deus cura a iniquidade da alma. A nossa alma envelhece, porque Deus renova também, mas Deus renova a juventude dela.
A nossa alma adoece, mas Deus cura a enfermidade da alma. A nossa alma pode até morrer, mas Deus é que redime a vida da alma e a coroa de graça e de misericórdia. Mas quando nós vemos aqui, vamos falar um pouco desta alma que esquece, porque a memória ficou doente. Nós vimos Deus curar a memória de Israel, para que Israel não sofresse o dano de lembrar o cativeiro do Egito. Deus está interessado em curar a nossa memória. Nós vemos o profeta Jeremias, em Lamentações, ele dizer que ele não quer lembrar as coisas dolorosas. Ele diz isso abertamente. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Primeiro ele diz, no versículo 19 do capítulo 3 de Lamentações, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Cada vez que ele lembrava da escravidão, ele chorava e entrava numa depressão. E cada vez que ele lembrava do que aconteceu, ele ficava abatido de novo. E ele disse: eu não quero mais me lembrar disso. Eu só quero me lembrar daquilo que pode me dar ânimo, daquilo que pode me empurrar para frente, daquilo que pode mover coisas boas dentro de mim. Nós temos o hábito de lembrar das coisas do passado e sofrermos de novo com elas. E quantas vezes nós esquecemos de lembrar as coisas boas? Quando eu vou dar aconselhamento para casal, normalmente vem primeiro a esposa. Ela senta comigo e diz mais ou menos assim: irmã, estou sofrendo muito, não dá mais, não aguento mais, meu marido quer o divórcio, E eu deixo falar bastante. Aí, depois eu pergunto para ela como é que está, e ela abre o coração mais. E às vezes o desrespeito é tão grande, e a falta de educação. Aí eu faço a seguinte pergunta para ela: minha filha, como é que você casou com um homem desse? Um homem grosso, mal educado. Ela dizia: irmã, mas ele não era assim. Aí eu digo para ela: me diga como é que ele era. Quando vocês se conheceram? Quando vocês se viram a primeira vez? Que idade você tinha? Que idade ele tinha? Como foi? Me conta essa história. Aí eu vou voltar com ela na memória dela para os anos bons, para o tempo da paquera, para o tempo do namoro. E aí eu vou segurando a memória dela em determinados momentos. Nos melhores momentos eu seguro e eu pergunto umas coisas daquele momento. E eu vejo o rosto dela começar a brilhar, porque ela fez uma viagem ao passado. E eu vou cavando com ela na memória, no tempo, as coisas boas, e venho chegando, e venho até o noivado, o casamento, a lua de mel, e venho o primeiro filho, e venho, para levar um pouco de oxigênio à memória dela, para trazer um pouco de vida. Aí eu deixo lá. Aí eu vou falar com o marido. Eu vou ter o primeiro encontro com o marido. Nunca se faz aconselhamento de casais com os dois juntos a primeira vez, porque sai um quebra-pau. É assim. Nunca se faz. Sai um quebra-pau, fica feio o negócio.
Então você faz separado e vê a hora de botar os dois juntos. O marido vem, logicamente, nós oramos. E depois, eu digo, meu filho, sua esposa esteve aqui e ela me falou que vocês estão com dificuldade no relacionamento, ao ponto de pensarem até em encerrar o sonho por aqui. Homem é diferente. Anaíma, é uma coisa que eu já decidi, inclusive eu nem viria mais aqui, e eu decidi porque é melhor assim, está muito difícil, já, para ser sincero com a senhora, já partimos até para agressão física, fora agressão verbal, é melhor assim, ela vai ficar bem, eu vou proteger, porque na hora da separação eles vão fazer tudo, depois eles vão esquecendo, né? E isso e aquilo. Eu digo, mas meu filho, afinal de contas, o que é que essa mulher tem feito? Ou o que é que ela não tem feito? Para que vocês encerrem um casamento, Ele diz, irmã, por exemplo, eu fico satisfeita. Isso assim, 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 assim. Aí ele vai dando vários exemplos. Aí eu digo para ele, meu filho, como é que você me casa com uma mulher dessa? Aí eles, todos, homem é uma bênção. Todos dizem assim, irmã, ela me enganou, totalmente. Todos se sentem enganados. É uma coisa incrível. Como é que ela era? Onde vocês se conheceram? Que idade vocês tinham? Eu levo de novo para ir buscar uma viagem lá do princípio da época da paquera. Se ele sentar na cadeira, se ajustar, cruzar a perna e olhar um canto na parede assim, eu digo, esse caiu. Porque ele vai viajar no tempo para buscar o ouro, vai levar oxigênio para a memória dele, lembrar de uma época boa, lembrar que é possível viver bem e amar aquela mulher, lembrar que a voz dela pode ser agradável ao ouvido, que os beijos podem ser não sei o quê, que o olhar pode ser não sei o quê, tudo isso. E depois a gente vem caminhando. Aí eu vou trabalhando com os dois, até a hora que eu reúno os dois. Aí quando eu reúno os dois, eu digo, olha, nós estamos aqui para ver, oramos, renovamos o que foi dito no casamento, o que eles prometeram, já falei da família, já está tudo preparado para eles caírem. Eu digo agora, sua esposa me disse isso, só o que é bom. Seu marido me disse isso. Você disse isso, disse aqui para mim, que você era linda, que você isso, que você... Eu digo todo o elogio. Eu fui com eles no passado para garimpar as coisas boas, para pegar as coisas boas. Agora eu entrego as de um para o outro. Eles ficam olhando um para o outro, eu dou uma saída para beber água. Por quê? Aquele casal estava cansado da caminhada. Entrou areia no relacionamento deles. E eles precisam ir garimpar no passado, na memória, nesse tempo, as coisas boas da caminhada. Porque eles têm a capacidade, como todo pecador, de dar mais atenção às dores, de dar mais atenção aos problemas, e eles vão deixando que o ouro fique jogado, em vez de segurar. De uma hora para outra, parece até que nós somos como abutres. Nós procuramos muito mais a podridão, e aí o relacionamento fica impossível. É preciso que você vá comendo tudo como quem come peixe, catando a carne e jogando fora as espinhas. Porque essa é a vida.
Você casou com um pecador, seu pai é pecador, sua mãe é pecadora, seu filho é pecador, você é pecador. Então fica muito difícil. Fica muito difícil. Se você olhar lá para o jardim do Éden, quando Deus fez a mulher, Adão olhou para a mulher e disse: pedaço de mim. Chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e com ela formará uma. O homem ficou elevado, o homem ficou em estado de graça. Na hora que veio o pecado, ele disse para Deus: foi a mulher que tu me deste. O pecado levou o homem a desprezar a sua esposa. Olha, a botar a culpa das coisas na própria esposa. É até hoje. Até hoje. Ficou assim. Então ficou difícil. Olha o lar de Adão e Eva. Preste atenção o que aconteceu ali. O que foi que Adão disse quando Deus disse para ele: quem te fez saber que estava nu? Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua e dela. Dela porque fez isso aí, tua porque me deste uma mulher dessa. Para você ver como o homem passou a se sentir vítima. É uma vítima. Aí Deus disse para a mulher: o que é isso que tu fizeste? Serpente me enganou e eu comi do fruto da árvore que tu disseste que não é. Ó, que casal espetacular. Esses dois vão ter que conviver juntos. E ter filhos e tudo mais. Dois pecadores. Você está achando que nós somos melhores do que eles? Somos não. Então, o que foi que o pecado fez com o homem? Botou no homem um espírito que acusa a mulher. Ela passa a ser responsável por todas as dores, por todas as coisas que acontecem dentro do lar. A culpa é dela. Não é? E quando a mulher assume uma situação que nem a de Adão, a de Eva, Eva podia ter dito quando Adão disse assim: foi a mulher que tu me deste, ela podia ter dito: comeu porque quis, eu não obriguei. Sabe qual foi a reação de Eva? Foi isso mesmo. A serpente me enganou e eu comi. A culpa é minha. Segurou. Você pensa que depois disso os dois são expulsos do Éden? E Deus ainda botou uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso da árvore da vida. Agora, que vida horrível que eles vão ter, igual a nós. Eles vão ter doença, eles vão ter tristeza, o pecado arrebentou. Mas tem uma coisa, pensa quando Adão teve a primeira dor de dente. Quem já teve dor de dente? A culpa é sua estrambelhada. Porque quando não tinha mulher na minha vida, eu nunca passei por isso. É para isso, eu não sei o que me deu na cabeça que eu fui pedir que eu queria uma mulher. Quando eu não tinha mulher, eu estava sozinho no Éden, mas eu era feliz. Eu era feliz e não sabia. E tudo ele acusava a Eva. Nesse lar, nascem 2 filhos. O mais velho mata o menor e esconde o cadáver. Por quê? Porque num lar onde o pai aponta o dedo e acusa a esposa chora escondido, chora pelos cantos, chora baixinho, se torna uma mulher triste. O filho vai ter que matar alguém. E como ele não podia matar o pai, matou o irmão. Ele sai por aí para despejar a raiva e a ira dele pelo que está sendo feito com a mãe dele. É isso aí. Ninguém, não tem um homem que possa ver a sua mãe sofrer chorando. Ele não aceita. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta, e uma das coisas mais dolorosas que eu já assisti ali é quando uma daquelas mães vai presa.
aqueles meninos se arrebentam gritando: não bata na minha mãe, não bata na minha mãe, não faça isso com a minha mãe. Eles avançam na polícia. É horrível, por quê? Porque é mãe deles. Eles não se importam que ela vá presa, mas não querem que toquem o dedo na sua mãe. É horrível. Porque filho nenhum admite que se maltrate a própria mãe dele. Então, quantas vezes nós sabemos que a grande dor do presente é que você não sabe lidar com as coisas do passado. Deus está interessado em curar a memória do passado. Não é para você esquecer, é para você redimir o que aconteceu. Eu vou lembrar para vocês um texto que está escrito no capítulo 21 do Evangelho de João. Se nós formos ler tudo, nós não vamos sair daqui nem meia-noite. Então, eu vou contar, mas vocês conhecem. Lembram um dia, Jesus Cristo disse para Pedro assim: Pedro, Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os nossos irmãos. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro disse: eu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte, se for preciso. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essa daí Pedro nem respondeu, que bobagem. Imagina se ele ia negar o mestre que ele amava. Sabe, naquela época existia uma peneira grande assim, que era um caixote, com 2 saliências de cada lado. 2 homens pegavam, cada um de cada lado, aquilo cheio de trigo, e eles peneiravam o trigo, e toda a sujeira do trigo caía. Era assim que eles limpavam o trigo. Então, quando Jesus diz que Satanás queria peneirar Pedro, era colocar Pedro numa situação em que a sujeira de Pedro ia ser exposta. Está vendo? E Pedro disse: mas quando não tem sujeira em mim, sujeito seguro de si. Ele tinha uma autoimagem super positiva. Pedro era daquele ali: comigo ninguém vai encontrar sujeira. A Bíblia diz: aquele que pensa está de pé, cuide que não caia. A Bíblia é um livro tão tremendo, que quando você vê as coisas aqui, pode ter certeza que vale para a vida. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe, já não estava lá mais juntinho de Jesus. O machão estava amarelando, estava ficando difícil a situação para ele. Quando chega lá na frente da casa do sumo sacerdote, madrugada fria de sexta-feira, os escarnecedores de Jesus colocaram uma fogueira para se aquecerem. Pedro também era friorento. Aí, Pedro foi se aquecer na fogueira dos escarnecedores de Jesus. Ficou lá. E Jesus aqui, esperando a hora de ser julgado pelo sumo sacerdote. Aí sai uma mulher lá de dentro que trabalhava na casa do sumo sacerdote. Quando você lê a Bíblia, abra o olho. Todas as vezes que entra uma mulher, pare, que vai acontecer uma coisa terrível. É porque a mulher na Bíblia é usada como instrumento de Deus o tempo todo. Ela não aparece muito, mas quando ela aparece, para tudo, volta, se ajeita no sofá e diga: agora eu vou ver. Porque é assim, é desse jeito. Vai entrar uma mulher em ação, uma mulher com a sua língua. Aí a mulher chega, olha lá na fogueira e diz:
esse aqui é um da turma do Nazareno. Pedro não podia estar ali de jeito nenhum, porque eles iam pegar todos os discípulos para matar. Aí Pedro começou a negar. Ela disse assim, olha aí como ele se veste. Pedro começou. Agora, coitado de Pedro. Quanto mais ele falava, mas ficava patente que ele era galileu, por causa do sotaque. Aí ele tentava se defender mais ainda. A Bíblia diz em Mateus que Pedro praguejava e jurava, dizendo, não conheço tal homem. Você pensa que situação ridícula e triste. Pedro morrendo de medo, praguejando e jurando. Você já viu árabe e judeu praguejarem? Então não queira ver, não. Morei no Iraque 3 anos e 6 meses no Kuwait. Árabe e judeu, quando praguejam é assim, que as tuas entranhas apodreçam, que o teu olho caia, que a tua língua encha de bicho, e assim por diante, coisa pior. Eu não vou dizer aqui, mas é horrível. Agora você pensa, Pedrão, São Pedro, praguejando e jurando que não conhecia Jesus, isso para salvar a vida dele. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, e o canto do galo atingiu as comportas da memória de Pedro, e Pedro lembrou da palavra de Jesus, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando ele olhou assim, Jesus estava olhando para ele, olhando para ele. A Bíblia diz que ele saiu dali para chorar amargamente. Sexta-feira, Jesus Cristo foi à cruz, ele foi julgado, condenado, crucificado, morto, passou o sábado todinho, domingo, Jesus ressuscita. Simplesmente ele aparece assim, ó, aonde os discípulos estavam. Uma coisa muito comum para ele, ele diz assim, Shalom, paz seja convosco. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Recebei o Espírito Santo. Aqueles discípulos estavam cheios de perplexidade e alegria. A emoção era tão grande, eu tenho a impressão que nem chorar eles podiam, tal era a alegria deles. Mas Pedro, ele estava na expectativa do que Jesus ia falar para ele, porque Jesus viu que ele praguejava e negava, e jurava. E Pedro pensou, agora ele vai falar comigo. Vai, fala, Senhor, pode reclamar comigo, eu mereço. E ele lá pensando, Jesus foi embora, não disse um ai para Pedro. Só que Tomé não estava presente. Quando Tomé chegou, Tomé disse que não acreditava que fosse o mestre, porque ninguém olhou a mão dele para ver os furos dos cravos, nem o lado dele. Depois Jesus aparece a 2ª vez. Paz seja convosco, Tomé. Aí Jesus vai falar aquela palavra séria com Tomé, e Pedro ficou quieto. Agora, depois de Tomé, sou eu. Já que ele está reclamando com Tomé, ele vai reclamar comigo, e eu mereço, e eu preciso que ele fale comigo. Porque você pensa, Pedro com aquele temperamento que ele tinha, e Jesus Cristo não falava com ele. E ele sabia que Jesus viu tudo que ele fez. Você já pisou na bola com alguém e a pessoa ficou de mal com você? A pessoa que você ama já deixou de falar com você? Hein? Como é que você se sente quando a pessoa... Você, mulher que está me ouvindo, você já teve marido? Você tem um marido pirracento? Eu tive 24 anos casado. O falecido era pirracento. Ele sabia que eu não podia ficar, não me negasse a palavra. Então, quando ele queria me irritar,
Ele não dizia uma palavra. Eu sofria. Pior quando ele dizia para o meu filho, fala isso, isso, isso com a sua mãe. Mas já morreu. Bem, já morreu, eu não matei. Com certeza, fosse por mim, ele estava vivo até hoje. Não é? Porque marido é bênção de Deus. É bênção de Deus. Graças a Deus, eles dão trabalho, mas graças a Deus, quem tem, cuide bem. Quem tem, cuide bem. Agora, coitado de Pedro. Ali, com aquele temperamento que ele tinha, e Jesus sem falar com ele. Segunda vez, Jesus fala tudo com Tomé, papapá, e desaparece. Pedro disse, eu vou pescar. Eu não vou ficar mais aqui, não. Aí Jesus, foram com ele, estavam 7 discípulos presentes, foram com ele. Está aqui no capítulo 21. Foram lá, passaram a noite pescando, nada. Lá, e Jesus aparece no amanhecer da madrugada, lá na praia, ele olha para aqueles discípulos e diz, ei, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não. Por que será que Deus faz pergunta? Quando Deus sabe a resposta. Eu, quando pergunto, não sei a resposta. Mas Deus pergunta porque Ele quer que você se pergunte. Por exemplo, quando Deus perguntou para Caim, a 4ª pergunta na Bíblia, Caim, por que tu estás irado? Caim não respondeu. Mas se Caim se perguntasse, por que é que eu estou irado? Por que é que eu estou querendo matar meu irmão? O que foi que ele fez comigo que merece a morte? Por que eu quero matar meu próprio irmão? Se ele tivesse se perguntado, se ele tivesse ido pesquisar os motivos internos da alma dele para matar o próprio irmão, com certeza ele não teria passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade um fraticida. Mas Caim não quis se perguntar, então matou o irmão. Aqui Jesus Cristo está perguntando para ver se eles dizem, é mesmo, a noite toda, jogando a rede do lado esquerdo, porque Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E quando eles lançaram, os peixes estavam todos do lado direito. Eles estavam fazendo a coisa certa, no lugar certo, com o instrumento certo, sabiam fazer, mas com a visão errada. Não adianta. Se a visão está errada, não vai dar certo. O que eu quero dizer é que quando eles lançaram a rede do lado direito, não podiam puxar de tanto peixe. João disse para Pedro, é o Senhor. Pedro caiu na água, mas Pedro não foi para os peixes. O negócio dele era o Senhor. Aí ele foi para a praia. Jesus tinha feito uma fogueira. Uma fogueira na praia. Sabe por quê? Qual era o nó da alma de Pedro? É que ele negou Jesus ao lado de uma fogueira. Se não tivesse aquela fogueira, ele não tinha ido para lá. Possivelmente na alma dele ele diz, a culpada foi a fogueira. Porque se não tivesse fogueira, eu não tinha ido para lá. Maldita fogueira. Maldita fogueira. Eu estava conversando com um homem lá no Morro Dona Marta, eu disse para ele, Maisena, eu não sei como é o nome dele, mas todo mundo chama Maisena, lá todo mundo tem apelido. Senhor Maisena, por que você bebe? Olha aí como é que você está, você é um sujeito tão legal. 5h30 da manhã, uma manhã fria de julho. Ele disse, é a maldita da Branquinha, ela que acaba comigo. Eu disse, mas se você não comprar a Branquinha e não beber, ela não faz nada com você. Mas ela fica me atiçando. A Branquinha é a cachaça.
Quer dizer, ele botou a culpa todinha na cachaça. Ele era uma vítima da cachaça. Então, tem pessoas assim que eles não que a tentação veio dos desejos dele. Porque a cachaça não tem tentação para mim, nem para vocês, graças a Deus. É o que eu espero. Né? É o que eu espero. E Pedro não podia lembrar daquela fogueira. Então, havia um nó na memória de Pedro. Uma fogueira. Fogo. Jesus agora traz a fogueira. Traz a fogueira para ele. Porque Jesus Cristo vai curar a memória de Pedro. Porque se Jesus Cristo não curar a memória de Pedro sobre o fogo, no dia de Pentecostes ele iria ficar doidinho. Quando ele visse línguas de fogo, ele ia sair correndo louco, para não lembrar da fogueira. Jesus Cristo arma uma fogueira na praia, e Pedro fica ali. E o povo trazendo peixe, e Jesus já pegando mais peixe para botar na fogueira, e Pedro ali, coitado, todo molhado, humilhado, triste, acabrunhado, porque tinha negado o mestre. Na hora que o mestre mais estava sofrendo. Aí, daqui a pouco, Jesus vem e diz para ele: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses. Jesus Cristo chama Pedro pelo nome mais alto. A situação de Pedro é de que ninguém dava um tostão por ele. Agora Jesus pega aquele homem e chama pelo nome mais alto que um homem pode ser chamado. Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses, hein? Pense o que o pobre do Pedro ia responder para ele. Pedro amava o mestre. Mas como é que eu vou dizer que eu amo? Se eu neguei, eu disse que nem conhecia. Eu praguejei, eu xinguei. Eu não queria que soubessem nem que eu o conheço. Mas eu amo, mas eu não posso dizer, ele não vai acreditar. Olha, que dilema na alma de Pedro. E o coração dele palpitando de alegria, porque o mestre falou com ele. Aí ele disse: Senhor, eu gosto de ti. Ele diz: então, alimenta os meus cordeiros. Bem, Pedro estava feliz da vida porque o mestre falou com ele. Daqui a pouco vem Jesus novamente: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? Ele tinha que dizer que amava Jesus mais do que a todos os discípulos. Ele tinha que confessar publicamente que Jesus Cristo é mais importante para ele do que todos os discípulos que estavam ali. E Pedro disse: Senhor, eu gosto muito de ti. Então, alimenta as minhas ovelhas. Ficou por ali tudo mais. Pedro já estava mais ou menos, quando Jesus vem pela terceira vez e pergunta: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? Aí Pedro rasgou o coração, derramou a alma, explodiu na confissão total e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu não compreendo, isso parafraseando, eu não compreendo como é que eu te neguei. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu tive medo. Tu sabes que eu não queria morrer. Tu sabes que eu não devia estar lá. Tu sabes o momento como foi difícil, mas eu sei que eu te amo. Ele disse: então apacenta o meu rebanho.
Você viu o que Jesus fez? Pedro o negou 3 vezes em volta da fogueira dos escarnecedores. Agora Jesus traz a fogueira e leva Pedro a confessar o amor 3 vezes em volta da fogueira. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Jesus Cristo trouxe exatamente o nó da lembrança de Pedro, a fogueira. Você viu como Jesus Cristo estava interessado na memória de Pedro, na dor de Pedro? E não era só na memória de Pedro, Jesus Cristo está interessado na memória de todos nós, de cada um de nós. Por isso ele cria memoriais. Quando Jesus Cristo estava a caminho da cruz, eram 13 judeus celebrando a Páscoa. Meninos judeus celebram a Páscoa, acho que desde o ventre da mãe, porque todos os anos tem que celebrar a Páscoa. Eles botam os pães, as ervas, o cordeiro e tudo mais, em toda casa. Na hora da celebração, o menor pergunta para o mais velho: papai ou titio ou vovô, o que é a Páscoa? Por que celebramos a Páscoa? Aí o mais velho levanta e diz: nós celebramos a Páscoa porque é a nossa saída da escravidão do Egito, porque naquele dia o Deus de Abraão tirou Israel do Egito e ele castigou o faraó e castigou o seu exército e castigou o Egito todo, e os nossos antepassados saíram de lá com muitas riquezas, dominando o Egito. Ele conta todas as vantagens do Egito numa alegria só. Essa é a Páscoa de todos os anos. Então, na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, eles estavam lá comendo a Páscoa e Jesus se levantou. Ele estava acostumado a comer a Páscoa com os discípulos, todos eram judeus. E ele disse: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque em verdade vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. A Bíblia diz que ele tomou um pão. Não foi o pão feito de modo especial, que agora o pessoal está mandado buscar pão até de Jerusalém para fazer a ceia na igreja. Tomou um pão da mesa e simplesmente disse para os discípulos: tomai, parti e comei. Isto é o meu corpo. Olha, o que significa isso? Se você come um pão, se você comeu o pão antes de vir para a igreja, e agora você decidir que você não quer aquele pão dentro de você, você vai ao cirurgião: doutor, eu quero que o senhor tire de mim o pão que eu comi às 7:30 da noite. O cirurgião vai dizer: é impossível. Já está tudo misturado em você, os ingredientes do pão já estão até na sua corrente sanguínea. Não dá mais para separar esse pão de você. Você entendeu o que Jesus queria dizer? Assim como este pão vai estar dissolvido em vocês, tão dissolvido que ninguém poderá tirar de você, ele é o meu corpo, é assim que eu quero estar dissolvido em vocês. Eu quero estar tão dissolvido, mas tão dissolvido em vocês, que ninguém possa nos separar. Eu quero estar na corrente sanguínea, eu quero ser nutriente de vocês, eu quero estar misturado em vocês. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do vinho, fazei-o em memória de mim, fazei isso como memorial da minha morte. Esse é o último memorial que ele criou para nós. A Bíblia é um livro de memoriais, para trabalhar a nossa memória, para que não nos esqueçamos. Então, ele deixou esse último memorial
para não esquecermos dele, para não esquecermos que ele quer estar dissolvido em nós, para não esquecermos que ele quer estar conosco. Quem sabe um dia, lembrando disso, nós vamos desejar tanto estar com ele, como aquela mulher de Cantares. Eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Então, quando nós pensamos o dano que o pecado criou para a nossa mente, para a nossa memória, nós vemos Deus em contrapartida, trabalhando a nossa memória, para que não nos esqueçamos daquilo que ele fez. Quantas vezes nós somos levados pelas circunstâncias, pelas dores, pelos problemas, pelas dificuldades, e nós esquecemos totalmente quem nós somos, esquecemos onde estamos, esquecemos para que viemos aqui, e esquecemos mais, esquecemos as coisas que Deus já fez. Ontem, nós temos na nossa vida 3 tempos distintos: ontem, hoje e amanhã. O ontem é passado. Eu não sei o que foi que o passado plantou na nossa memória, mas é passado. Você não pode fazer nada para mudar o passado. Não pode. Um dia eu estava sentada com uma menina lá no Morro Dona Marta. E o pai dela tinha morrido. Ele era um dos matadores lá. E a única pessoa que amava aquele homem era ela. Porque ele podia ser ruim para todo mundo, mas ele gostava da filha dele. Isso é uma coisa rara. E ela estava deitada com ele na cama, quando entraram lá e encheram de bala a cabeça dele. A menina ficou toda suja do sangue, dos ossos, dos miolos lá do pai dela. E eu estava viajando, e quando eu voltei segunda-feira, essa menina não falava com ninguém. Não falava, não se mexia, não queria comer. E eu mandei chamar. E ela não quis vir. Aí eu fui lá e a trouxe comigo. Depois de um tempo, conversando com ela, trabalhando com ela, orando com ela, amando, tudo mais. Um dia eu estava passando, arrumando com ela, eu chamei para ela fazer alguma coisa comigo, que era arrumar uns cartõezinhos para o final do ano. E depois eu disse para ela: você podia fazer um favor para mim? Você podia rebobinar as fitas para eu devolver lá na locadora. Porque tem uma locadora evangélica lá no centro da cidade chamada Apocalipse Video. E eu ia lá para alugar filmes para trazer para minhas crianças. Mas os meninos já tinham assistido os filmes, eu tinha que rebobinar. Se não chegava lá, eu tinha que pagar o povo para rebobinar para mim. Então eu disse para ela: vem cá, faz um favor para mim, rebobina os filmes para mim. Ela ficou lá sentadinha no chão, e eu com os cartõezinhos, e ela também ajeitando aquilo tudo. Aí de uma hora para outra ela parou. Eu disse para ela: o que foi que você parou? Ela disse: tia, ia ser tão bom se a gente pudesse rebobinar a vida da gente. Eu nunca vou esquecer disso. Essa menina hoje está trabalhando no Banco Itaú. Ia ser tão bom se a gente pudesse rebobinar a vida da gente. Pensa o que é isso para uma criança de 8 anos. Eu entendi perfeitamente que ela queria voltar atrás por causa do pai dela, para ter o pai dela vivo de novo. Mas não pode rebobinar a vida. Então o que está no passado, está no passado. Você não pode fazer nada com o passado. Você pode aprender com as experiências que você teve no passado. Mas o que está feito, está feito. O amanhã
é futuro. Você não pode fazer nada no futuro, porque o futuro é uma incógnita. O futuro, com certeza, meu irmão, o futuro é um mistério. Você nem sabe se vai chegar lá. Mas o hoje é a decisão. O hoje é uma dádiva de Deus para você hoje. Por isso o hoje é chamado presente. Ele não é passado nem futuro, tem o nome de presente. Porque ele é um presente de Deus para você resolver os problemas de hoje, que afetam o amanhã. Você não pode carregar para o futuro as coisas do passado que lhe fizeram mal. É preciso que você ande quites com o passado. Você vê que quando o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, chegou na hora deles entrarem na terra prometida. Aqui está o Rio Jordão, a terra prometida é ali. O que foi que Deus fez? Moisés, sobe comigo aqui no Monte Nebo, eles estavam em Moabe. E sobe aqui em Pisga, e vem, eu te faço ver toda a terra. Pode olhar, a terra desde Gileade até Dan, toda a terra das palmeiras, as campinas até Zoar. Mas para lá tu não vais. Eu te faço vê-lo com os teus próprios olhos, mas tu não vais. A Bíblia diz, ali morreu Moisés, servo do Senhor. 30 dias eles choraram. Deus desceu e disse para Josué, dispõe-te e atravessa este Jordão com o povo de Israel. Por que é que Josué pôde atravessar? Porque a situação deserto estava cumprida. O ministério de Moisés foi do Egito até o limiar da terra prometida, mas nunca pisou na terra prometida. Agora é um outro tempo. O deserto vai se chamar ontem. Tudo quite com o passado acabou. Os murmuradores morreram todos. Moisés encerrou o ministério dele. Agora é uma época chamada Josué, terra prometida, Canaã. Não se podia entrar na terra prometida trazendo os murmuradores, infiéis do deserto. Você já pensou como é que Josué ia liderar esse povo na terra se Moisés estivesse lá? Impossível. Por que é que nós passamos fases da nossa vida carregando o que tinha que ser exumado? Defunto tem que ser exumado. Você vem carregando defunto do passado a vida toda. Ah, irmã, porque quando eu era pequena, porque meu pai bebia, porque minha mãe batia, porque meu tio não sei o quê, porque não sei o quê. Isso passou. Quando Deus lhe redimiu, Ele lhe redimiu todo. É preciso que você chegue diante de Jesus Cristo e entregue essa carga dolorosa que você carrega, que faz com que seus dias sejam tristes, que você lembre, que você desconfie das pessoas, que vai ver que era como Cicrano, porque Cicrano fazia isso. Você se lembra? Eu tive uma vez uma moça que veio falar comigo, ela disse, irmão, eu estou com um problema. Qual é? Eu estou numa igreja ótima, mas eu tenho que sair de lá. Por quê? Por causa do pastor. O que é que o pastor fez? Irmã, ele é um homem santo, ele é um homem bom, mas eu não posso olhar para a boca do pastor. Por quê? Ele tem uma falha, tem os dentes separados. Eu digo, minha filha, você não sabe o que é que a gente ouve num lugar de aconselhamento. Eu disse, minha filha, você tem vontade de mandar botar um aparelho ortodôntico? Não, irmã, não é. Eu não consigo conviver com pessoas, ela me disse, que tem o dente separado. Crente. Eu disse, por quê? Ela disse, qual é a impressão que lhe dá? Que elas são falsas, que elas são más e que elas vão me causar dano e me prejudicar, que estão esperando eu ficar sozinha para me atacarem.
Pensa bem. Eu disse para ela, precisamos umas 2 horas, porque eu sou psicóloga. Ela tinha sofrido na tenra infância dela com alguém que tinha os dentes separados. E a única coisa que ficou foram os dentes. Então, quem tem dente separado faz mal. Graças a Deus, ela foi curada, que o Espírito Santo faz um trabalho rápido. Mas afetou. Isso estava lá quando ela era pequenininha, a mulher estava com 32 anos, e eu vou sair da igreja porque por causa do dente do pastor, olha só. Porque vem carregando as marcas do passado. Está vendo? Quantos de nós estamos agindo hoje por causa das coisas do ontem? Sem saber que nós estamos influenciados pelo que passou. E isso vai influenciar lá na frente. Olha, primeira vez que o nome de Paulo aparece na Bíblia, aparece em conexão com o crime de assassinato, o apedrejamento de Estevão. Ele é o segundo maior escritor do Novo Testamento, o primeiro é Jesus. Então, Paulo, ele não estava feliz com o passado dele, mas ele não permitiu que o passado estragasse o seu futuro. Ele diz, uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu não vou deixar que as coisas do passado me amarrem. Eu estou solto, eu estou livre para caminhar. Meu irmão, o passado passou, o futuro está intacto. O amanhã está intacto para você agir na fé e na certeza que você é redimido de Jesus. Tá? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus sabe que nós temos a tendência de lembrar as dores e esquecer a alegria, para poder termos material para ficarmos infelizes. Show! Manda embora essa dor. E lembre-se que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor de todo o universo, todo-poderoso, foi lá na cruz, só por causa de você. E se você fosse a única pessoa aqui na terra, ele teria feito a mesma coisa, porque ele lhe criou para ele. Portanto, jogue fora a dor de ontem, perdoe, tenha misericórdia de quem lhe fez mal. A melhor maneira de você perdoar é tendo pena da pessoa que lhe fez mal, porque ele não sabe, ele não tem noção. Como Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E também essa pessoa que lhe fez mal, ele lhe fez mal, ele não sabia que ele estava tornando você uma pessoa guerreira, forte, para você vencer o empecilho que ele colocou na sua frente. Você superou e você provou que é forte. Amém? Então vamos orar para que Deus, atuando na nossa memória, possa nos fortalecer para nos livrarmos do peso do passado, para amanhecermos amanhã um dia muito mais feliz, para beber desta liberação que Deus tem para nós, para que a nossa alma voe como passarinho, para que a nossa memória seja totalmente redimida. Senhor, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Deus Criador e Senhor de todos os céus, o Senhor é o alto, o Senhor é o sublime, o Senhor habita a eternidade, o seu nome é santo. A sua misericórdia vai de geração em geração. O Senhor nos criou para a sua glória, Senhor, para que nós possamos ter um relacionamento contínuo, profundo com o Senhor. Agora nós queremos entregar nas suas mãos o nosso passado, todos os dias que passaram, todas as situações e todas as circunstâncias, todas as dores, todos os gemidos, todas as perseguições, todos os momentos em que fomos afligidos pela humilhação.
inclusive os apelidos que nos colocaram, as dificuldades, as mentiras que nos passaram, frustrações, Senhor, enganos. Quantas vezes ainda é possível, Pai, ouvir vozes do passado que nos falaram dizendo coisas que nos feriram? Quantas faces estão presas na nossa memória? Quantas palavras, quantas situações, acidentes, doenças, prejuízos. Pai querido, nós te pedimos neste momento, lava com o sangue de Jesus a nossa memória, fortalece o nosso coração, para que nós possamos ter uma memória curada e pensar que quando nós estávamos passando essa situação, tu estavas ali. Tu estavas ali. E não aconteceu coisa pior porque o Senhor não permitiu. Porque o Senhor só permite na nossa vida aquilo que o Senhor vai usar para a nossa salvação e para a nossa santificação. Por isso, neste momento, ó Pai, nós rendemos nas tuas mãos a memória do passado. Hoje, no nosso presente, nós queremos que esse passado seja totalmente redimido, para que nós comecemos um amanhã, um futuro, livres para voar, livres para andar, com tudo novo, para resplandecer a tua glória. Isso é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A pastora disse que eu devo falar um pouquinho do meu projeto. Eu tenho um projeto social numa favela no Rio, que já foi, quando eu entrei lá em 1990, era a favela mais violenta do Rio e tinha a maior concentração de centros de macumba. É o Morro de Dona Marta, no Rio de Janeiro. Se você já foi ao Rio, foi ao Cristo, ver a estátua do Cristo Redentor, e sob um dos braços da estátua é uma favela que sobe assim na direção, tem um bloco lá chamado Sovaco de Cristo, por causa disso, porque a favela sobe na direção daqui, da estátua, então chama Sovaco de Cristo. Agora, quarta-feira eu vou receber um pessoal do Sovaco de Cristo lá no meu projeto, eles querem conhecer. Esse projeto eu comecei em 1990, numa época horrível, que ninguém subia a favela, mas eu tenho certeza que Deus queria que eu fosse, e eu fui. Eu comecei a fazer um trabalho com crianças na rua São Clemente, crianças da favela que ficavam brincando ali. Eu levava o violão, eu levava uma caixa de sanduíche e um jarro de suco de maracujá ou de caju. E ali eles cantavam comigo, a gente orava e comia. E todos os dias, e nós fomos marcando encontro e foi juntando criança, até que eu já tinha meu grupinho. O menino que tocava pandeiro um dia não foi, era o Rodrigo. Eu disse para a Roberta e para o Rogério, irmãos dele: cadê o Rodrigo? Ele está em casa com dor de garganta, muita febre. Eu disse: como é que a gente vai ficar sem o pandeirista? Será que a gente não pode ir lá? Eu estava orando, pedindo a Deus para eu poder entrar na favela. Eles disseram: a senhora vai? Eu disse: vou. Aí eles me levaram. E nós fomos direto para o barraco do Rodrigo. Eu fui ver pela primeira vez o que era uma favela, o que era um barraco. Eu vi o padrasto daquele menino, não sei como é o nome dele, mas todo mundo chama Boi, jogado no chão, paraplégico. Uma criança com fome e sem comida. Para eu prover as coisas, nunca mais desci do morro. Passei a encontrar as crianças debaixo de uma jaqueira. Até que depois eu consegui uma ajuda, comprei um barraco. O barraco caiu, comecei a construir. A grande maioria das mães de uma favela são mães solteiras e elas são paupérrimas. Então elas têm que trabalhar lá embaixo para suprir as necessidades do barraco. Então elas, quando tem um neném, elas levam para uma creche lá embaixo
E quando elas voltam de tardinha, elas pegam a criança. No ano da criança fazer 5 anos, ela não pode mais ficar na creche. O que vai ser da mãe? Deixar a criança em casa, sozinha uma parte do dia. E é nessa hora que as crianças começam a se assenhorar das coisas da favela. Elas começam a ver aqueles homens com aquelas armas imensas, com aquele bolo de dinheiro na mão, com o tênis da Nike, com a blusa da Tommy e assim por diante. E criança é louca por pai. Nunca esqueça isso. Porque nós sempre dizemos que a criança é louca pela mãe. É o pai que é o herói dela. Pai, ouça isso. Quem está lhe falando aqui é uma velha que já foi criança. Filha, apaixonada pelo pai. Criança é louca por pai. E aí eles vão cerceando essas crianças e vão ensinando. Daqui a pouco a criança é aviãozinho. Daqui a pouco, com 8 anos, essa criança é um bandido inteiro, seja ele homem ou mulher. E a evasão escolar já aconteceu e a mãe não pode fazer nada, porque a mãe não pode desobedecer o bandidão. Então eu entrei nessa brecha. Eu pego as crianças quando saem da creche. Em vez da criança ficar sozinha em casa, vai para o meu projeto, Casa de Maria e Marta, Fé e Obras. As crianças vêm de manhã. Quem vai para o colégio de manhã toma café e desce para o colégio. Quem tem colégio de tarde fica conosco. Eu tenho 4 professoras que explicam as lições. Enquanto eles estão fazendo os deveres, eles são tirados em pequenos grupos para computação, dança, ensino religioso, instrumentos, canto. E eles vão fazendo. 11h30, nós começamos a servir o almoço. Eles almoçam, descem para a escola. Quem estava na escola sobe para lá. 4 horas nós servimos o lanchão. Quem estava na escola pode subir para lá fazer o lanchão. Quando eles vão para os seus barracos, as mães já estão chegando. Nós fornecemos para eles todo o material escolar e tudo o que eles usam. Pasta de dente, escova, sabonete, short, calcinha, cueca, meia, tênis, shampoo, creme rinse, absorvente para as meninas. Tudo o que eles precisam é dado por nós, pelo projeto. Nunca perdemos uma criança para os bandidos. Eu entrei lá em 1990. Glória a Deus. 1990. Em 1990 eu entrei. Em 2002 acabou o último centro de macumba. Não tem mais. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, o governo foi lá e instalou a primeira UPP sem uma prisão, sem um tiro, sem uma gota de sangue. Sabe por quê? O morro já estava pacificado. A Rede Globo quis saber o que era aquilo. Fez um censo. Descobriram que tem 83% da população do Dona Marta é evangélica. Acabou. Agora, quem foi que pacificou o morro? O evangelho. Foi por isso que eles fizeram um programa, se lembra? De 3 dias na televisão. Eu apareci aí na Globo, dando entrevista no Jornal da Manhã, meio-dia e de 7 horas da noite, bem rapidinho. Eles tiveram que engolir isso. Eles fizeram um programa assim, a influência dos evangélicos nas favelas. Aí passaram rapidinho, assim, 3 vezes por dia, e eu fui a primeira que apareci lá. Rapidinho. Acabou. Mas se a glória é para Deus, foi Deus que fez. Então vocês não todos, porque talvez vocês não estejam inteirados dessas coisas. Morro Dona Marta, que vivia nas manchetes, foi diminuindo, nunca mais apareceu, e agora mesmo que não aparece, porque em vez de outras coisas agora tem
cultos ao ar livre. A igreja do Nazareno está lá. Quando você sobe o bondinho, está lá a igreja do Nazareno. Uma bênção. Eu quero deixar para vocês uma coisa. Sabe como é que esse trabalho é mantido? Só por Deus, com a igreja. Nunca tive, não tenho, e não hei de ter ajuda do governo. Desde o ano passado, o pastor Silas Malafaia resolveu nos ajudar. E ele está nos ajudando com R$5.000 por mês. Mas eu pago 8 funcionários, todos com carteira assinada e com encargos sociais. Crianças, 150 crianças, com 3 refeições por dia e tudo mais. Não é um milagre? 22 anos de ministério, nunca em toda a minha vida eu fui a uma igreja dizendo: eu vou, vocês me dão tanto. Sempre aceitei oferta. E como eu ando em todas as denominações, de todas as denominações eu trago sempre uma oferta. Eu vendo CD de mensagem. Então todas as denominações estão trabalhando para a casa de Maria e Marta, porque mandam uma oferta através do meu trabalho, mas é o trabalho, é o dinheiro da igreja. Então é um trabalho da Igreja de Jesus Cristo no Brasil, fora do Brasil. O dia que vocês forem ao Rio de Janeiro, vocês podem ir lá, porque não precisa subir muito, logo em Morro Dona Marta, em Botafogo, casa de Maria e Marta, e dizer: irmã Edmeia disse que eu podia vir aqui tomar um cafezinho. Toma cafezinho, come feijão com arroz com as crianças. São 3 refeições por dia, uma bênção. Oram com o pessoal de lá. É uma casa para os filhos de Deus. Amém?